Então vamos começar falando sobre ciclo da água. Então, o que é o básico do ciclo da água? A água que está em rios, em lagos ou em oceanos, quando ela pega sol, ela evapora e ela vai para o ar. Como é um ciclo, vai ter que voltar para o ar. Vamos aprender como. Essa água no ar, na forma de vapor, se condensa. E ao se condensar, vira pequenas gotas líquidas que se aglomeram formando as nuvens. Lembrando que nuvens são gotas líquidas. Mas essa, como o próprio a figura está mostrando, não é a única maneira da água ir para o ar. Porque quando plantas ou animais mandam água para o ar saindo do seu corpo, isso a gente chama de transpiração. É uma outra maneira de água na forma de vapor ir para o ar e via condensação se transformar em nuvens. Nas plantas, isso às vezes é chamado também de evapotranspiração. E isso pode ter uma influência muito grande na formação de nuvens. Por exemplo, na Amazônia, que é um lugar famoso por chover muito, a maioria das nuvens se forma devido à água da evapotranspiração das árvores da floresta e não tanto da transpiração dos rios. Se não tivesse tanta árvore na Amazônia, certamente não choveria tanto. Chuva, vale lembrar, é quando essas gotas de água que estão nas nuvens ficam muito grandes e elas começam literalmente a cair, a precipitar. Por isso que o nome de chuva é precipitação. Voltando essa água para os rios, voltando essa água para os lagos e oceanos, indo essa água para o solo. E no solo, essa água infiltra e ou vai ser absorvida pelas plantas, que vão evapotranspirá-la depois, ou essa água do solo pode se infiltrar e então ir para lençóis freáticos, que são corpos d'água que ficam no subterrâneo, grandes aquíferos, não é? E essa água vai ficar para sempre ali? Não. Por exemplo, numa nascente de rio, essa água da nascente do rio vem do lençol freático, né? Por isso que poluir o lençol freático é um grande risco aos rios, na medida que a água dos rios é oriunda do lençol freático, né? Além disso, parte dessas águas de lençol freático vão acabar escoando para o próprio oceano. Então, essa água que vai para esses lençóis freáticos, para esses aquíferos, em algum momento ela é devolvida para o rio, ela é devolvida para o lago e ela pode novamente evaporar. Parte da água, vale salientar, congela. E essa água congelada no planeta ocorre principalmente no topo de montanhas ou nos polos, né? Seja o Polo Norte ou o Polo Sul. Quando essa água derrete, ela pode evaporar e entrar para o ciclo da água de novo. Então, tudo é um ciclo, né? Importante salientar. Às vezes acontece da gente encontrar a nomenclatura de pequeno ciclo da água e grande ciclo da água. Qual que é a diferença? Gente, o pequeno ciclo da água, ele não envolve seres vivos. Ele às vezes é chamado de ciclo das chuvas. É um negócio de evaporar a água, formar a nuvem, chover, a água voltar para o corpo da água e ter esse ciclo. Quando a água está num lugar e ela é absorvida por seres vivos, aí ela faz parte do grande ciclo da água. Então, o grande ciclo da água é o que envolve os seres vivos. Por exemplo, quando plantas e animais transpiram, isso aí faria parte do grande ciclo da água. Por que aqui fala em respiração? Porque vale lembrar que a respiração dos animais, na respiração dos animais e plantas, o oxigênio que eles usam na respiração vai ser enviado para moléculas de água. Então a água que a gente muitas vezes transpira é uma água cujo oxigênio veio da respiração. Por isso que eles falam isso aí. A água que recobre florestas e vai para o solo, ela também faria parte do grande ciclo da água, porque essa água que está no solo costuma ser absorvida por seres vivos. Então, pequeno ciclo da água é o das chuvas, grande ciclo da água é o que envolve os seres vivos. Distribuição de água no planeta. Vale lembrar que 97% da água está em mares e oceanos e ela é salgada, portanto indisponível. E menos de 3% da água do mundo ela é doce, portanto ela seria potável para nós. Entretanto, a maioria dessa água não está potável para nós. Por quê? Porque 77% dessa água está em geleiras ou calotas polares, e aí ninguém bebe gelo. 22,4% dessa água se concentra no subsolo. E menos de 1% dessa água doce está em lagos, rios e pântanos. E se for em pântano também não dá para beber, porque está lamacenta. Então essa pequena quantidade de água em lagos e rios, que é a potável, que é a disponível para nós, é o que deixa sempre a gente preocupado com relação à poluição da água. Pode poluir a água com esgoto, né? E aí o tratamento de esgoto vem como uma medida fundamental para poluir menos a água por parte do ser humano. Então toda essa preocupação com a poluição das águas tem muito a ver com essa pequena disponibilidade de água potável para os seres humanos poderem utilizar. E era isso aí sobre o ciclo da água. Próximo ciclo é o do oxigênio.
Vale lembrar que a principal fonte de oxigênio para nós é o O2 que está na atmosfera. E ele é essencial porque vários seres vivos dependem dele para respirar. Não só os animais, como também as plantas, certo? Assim como micro-organismos aeróbios e o fitoplâncton, que é aquele conjunto de algas que vive em corpos d'água, certo? Só que essa não é a única maneira do oxigênio sair da atmosfera. As combustões que as indústrias fazem, elas usam o oxigênio como reagente, que é o oxigênio da atmosfera. Então é assim que o oxigênio sai da atmosfera, via combustões, mas principalmente via respiração de seres vivos. E como é que ele volta, professor? Principalmente através da fotossíntese de vegetais e do fitoplâncton. E aí sempre me vem na cabeça essa hora aquela história. Quem é o verdadeiro pulmão do mundo? Pessoal, o verdadeiro pulmão do mundo são as algas do fitoplâncton, tá? Por quê? Porque parte do oxigênio que a fotossíntese do fitoplâncton produz vai para o ar e não vai ser utilizada pelo ecossistema. O que se fala é o seguinte, ó, quase toda o oxigênio que é liberado pela fotossíntese de uma floresta volta para essa floresta na forma de respiração, ou seja, empata, não acumula no ar. Entretanto, parte do oxigênio que o fitoplâncton que está na água manda para o ar, né, ele não vai ser utilizado pelos seres do mar, ele vai sobrar, ele vai se acumular, e é por isso então que o fitoplâncton é considerado o verdadeiro pulmão do mundo e não os vegetais, certo? Aqui ele mostra ainda que animais e plantas podem liberar oxigênio na forma de água, né? Por quê? Porque, por exemplo, a respiração ela usa oxigênio e esse oxigênio sai na forma de água. Então, parte da água que animais e plantas produzem tem oxigênio que um dia foi do O2. E essa água aí, ela também tem esse oxigênio, certo? Então, vale lembrar também, olhando aqui para cima agora, que o ozônio que tem na atmosfera, ele é derivado do oxigênio. Na história do nosso planeta, só após o acúmulo de oxigênio atmosférico ser grande na atmosfera, é que o ozônio passou a se formar. Como é que esse processo acontece? Olha só, quando os raios ultravioleta batem no oxigênio, eles separam os dois átomos de oxigênio. E aí o que acontece? Se um átomo de oxigênio, como por exemplo esse aqui, se unir a um segundo oxigênio, ele vai então gerar um O3, que é o ozônio. Isso acontece com o oxigênio original aqui de cima e com o oxigênio original ali de baixo. Esse ozônio acaba tendo um papel muito importante para o nosso planeta. Qual? Ele bloqueia boa parte das radiações ultravioleta que vêm do Sol e que entrariam no globo terrestre. Percebam que a camada de ozônio ela não fica na baixa atmosfera, ela fica naquelas camadas mais superiores. E por que isso é uma grande proteção para nós? Porque a radiação ultravioleta é super cancerígena, né? E entrar menos faz com que a gente tenha menos câncer, ou seja, a grande função da camada de ozônio é proteger os seres vivos do câncer, não é? Pelo menos os animais, né? Que são seres que podem manifestar essa condição, certo? Então, a formação da camada de ozônio tem a ver com o ciclo do oxigênio, por isso a gente fala aqui também, certo? Então, esse é o principal, pessoal, sobre o ciclo da água e ciclo do oxigênio.